que hoje pode tomar as próprias decisões. Aqui a gatinha aqui, que tá aqui com esse rabo, ela tá aqui. Eu já disse a ela que não é o momento dela ficar aqui. Ela tem que me deixar gravar, senão eu me desconcentro. Acho que ela tá vindo aqui, não é por acaso. Por quê? Porque não é... Eu já tenho um tempinho que eu tô querendo falar sobre um tema relacionado aos animais. Acho que é por isso que ela tá aqui, tá querendo pedir pra, pra participar também. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui mais uma vez para abrir o meu diário, abrir meu coração, poder falar mais um pouco sobre mim. O tema principal vai ser mudança. Por que que eu vou falar sobre isso? Porque isso foi a chave para que eu pudesse me tornar a pessoa que eu sou hoje, para que eu pudesse ser uma pessoa mais segura, para que eu pudesse confiar na minha própria intuição, para que eu pudesse tomar as minhas próprias decisões na minha vida, sem me preocupar com o que os outros vão pensar. Mas não é a mudança em si, é o ato de você mudar, é a atitude de mudar, é de você querer isso, de você desejar e fazer acontecer. Então a mudança, ela não cai do céu, né? A gente precisa fazer alguma coisa para que isso aconteça. Você precisa estar com a mente aberta, você precisa estar com seu coração aberto para as coisas que virão. E é o novo, né? Porque quando a gente decide mudar, as coisas elas vão acontecer de forma diferente, elas acontecem de forma diferente. Então, por que que hoje eu escolhi esse tema? Porque esse é um tema muito importante na minha trajetória de vida. Eu era uma pessoa que pensava muito negativo, me apegava muito aos pensamentos que eu digo até que não são meus, sabe? Sabe aquela coisa do anjinho e do diabinho? Pois é. Então eu dava muito ouvido ao lado negativo e ficava totalmente inconsciente das minhas ações, do que eu sentia no meu corpo, né? Eu nunca imaginei que de uns 3 anos pra cá eu estaria sentada aqui, abrindo o coração pro mundo, expressando o que eu sinto, expressando o que eu acredito para as pessoas. E melhor ainda, passando a felicidade que eu tô sentindo, passando essa força que eu tô sentindo com a intenção de ajudar as pessoas. Na verdade, a gente evolui, a gente transforma, ainda que a gente insista em não se transformar. Mas quando a gente decide mudar, nossa, as coisas acontecem assim da melhor forma possível, no tempo que tem que acontecer, porque Deus ele tá no controle de tudo. Deus ele sabe o que tem em seu coração. Ele sabe o que você deseja, sabe exatamente os seus propósitos, o que você quer fazer. E às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, né? A gente fica se comparando, a gente acha que o outro é capaz e a gente não é. Enfim, nós temos que parar com isso, porque cada um tem a sua vida, cada um tem suas qualidades, né? Suas virtudes. Cada um tem a sua forma de enxergar as coisas e de colocar em prática, tem seu jeito, tem sua característica, sua particularidade. Então não vamos nos comparar com as pessoas, tá bom? É uma das coisas que eu aprendi por conta dessa minha escolha de mudar. O que eu acho engraçado é que eu, quando estava passando assim por um processo bem difícil meu e que eu precisava me recolher, sabe? Eu precisava me dar um tempo para poder colocar as peças no lugar, respirar e poder me conhecer um pouco mais, eu decidi sair das redes sociais. E isso, para as pessoas, é uma coisa assim absurda. Como assim, Michele? Como assim você não tem mais Facebook, né? Você não tá aí, você tem a dança, tem como divulgar seu trabalho, enfim. E outras coisas mais. É estranho, né? E para mim foi assim, era como se eu estivesse tirando um peso enorme de dentro de mim. Eu me senti tão leve, tão bem depois que eu saí das redes sociais. Eu precisava daquilo, sabe? E eu pensei assim,
se eu for voltar para as redes sociais, vai ser por um motivo muito, muito grande. Eu não vou simplesmente voltar para ter uma conta pessoal e que possa ser usada, às vezes, como ferramenta de trabalho, não. Vai ter que ser por um motivo muito, muito forte. Então, pense, quando eu sair, o quanto que isso me prejudicou em relação ao meu trabalho, né? Mas, enfim, eu precisava passar por isso e, pela primeira vez, eu respeitei, assim, aquela minha própria intuição, sabe? Eu decidi, não, eu vou sair, eu preciso disso, eu vou fazer isso. Então foi acho que uma das primeiras, dos primeiros momentos assim que eu dediquei pra mim, que eu digo, não, eu mereço ter esse tempo, eu vou respeitar isso. Então assim, foi uma das primeiras coisas que me fez desenvolver assim um pouco dessa minha segurança. E isso foi assim, já fez uma diferença enorme. Então, passou-se o tempo e eu voltei. Eu voltei. Mas eu passei por um processo de mudança, de transformação, um processo de autoconhecimento e que me fez me tornar uma pessoa melhor, que me fez me tornar uma pessoa muito mais segura, uma pessoa que voltou realmente com algum propósito, porque eu tinha muito esses questionamentos, meu Deus, qual o meu propósito? Né? Por que eu estou aqui? Eu preciso entender o real motivo para eu ter vindo aqui para o mundo, né? E eu quero poder fazer acontecer, eu quero que isso tudo realmente faça sentido. Então, eu pude enxergar muitas coisas que antes eu não via, inclusive de mim mesma, né? Mas assim, demorou, gente, demorou. Sabe? Eu não podia ter respostas para ontem. Não tem como ser assim. Outra coisa que eu acho interessante também é que depois que eu voltei realmente para as redes sociais, aí já voltei com o Instagram, que eu não tinha, né, na época, eu comecei a expor um pouco sobre mim lá, né? E para muitas pessoas isso foi um susto, né? Muito grande, porque quem me conhecia, entre aspas, não é que, é assim, eu digo, quem não conhecia o meu íntimo, me via como uma pessoa muito positiva, né? Uma pessoa alegre, comunicativa, enfim. E era algo que ninguém podia imaginar que, assim, como assim, Michele passou por esse processo conturbado de desequilíbrio emocional e outras coisas mais? Como assim? Tanto que teve uma amiga minha que me perguntou, Michele, é como se eu não te conhecesse. É você mesmo? Né? Aí eu falei pra ela, não se preocupe, eu sou a mesma Michele, eu sou a mesma pessoa, né? Eu mudei, sim, a minha mentalidade, mudei, mas aquela pessoa que conviveu com você aqueles momentos, tudo aquilo foi verdade, né? Não foi uma farsa, não. Eu só tinha que fazer, era me explicar para ela, né? Dar uma satisfação para ela e dizer, o meu amor é o mesmo, sabe? Não existe falsidade, não é isso. É porque hoje você está conhecendo um lado meu que você não conhecia, que eu não contava para as pessoas. Só quem convivia comigo que podia, assim, perceber, né, por conta do convívio e, enfim, quem convive tem como perceber ali a, a energia daquela pessoa, né? Então, muitas vezes eu deixei transparecer, assim, para minha família como que eu estava me sentindo e de forma muito negativa. Isso trazia um desequilíbrio muito grande. Então, eu era uma pessoa que brigava muito com as pessoas que eu convivia, com minha mãe, com meu irmão. Muitas vezes eu passei por situações de estresse muito grande, ou seja, coisas que eu própria acabava construindo por conta de uma falta de clareza, de não olhar para determinados aspectos que hoje eu, graças a Deus, eu consigo entender e eu consigo perceber logo e mudar, solucionar, sabe? Porque isso parte do que eu realmente queria para mim.
eu decidi mudar, então eu busquei conhecimento, eu busquei entender a mim mesma, eu fui buscando clareza. Pois então, meu namorado veio aqui me chamar para jantar. Eu já tava gravando há um tempo e ele também tava fazendo as coisas dele, então saco vazio não para em pé, né, minha gente? Então a gente precisava retomar as energias para poder voltar aqui, para poder voltar às atividades. Se vocês quiserem conhecer ele, eu posso em breve gravar um vídeo apresentando ele para vocês. A gata tá aqui rondando. Ela também quer participar do vídeo, gente. Foguinha é o nome dela. Chiquinha. Ela sentou aqui perto de mim. Você quer conhecer a galera do YouTube, neném? Quer? Eu vou te carregar, vem. Vem que eu te carrego. Oi, gente. Como estão vocês? Eu sou Foguinha. Agora eu estou aqui para retomar o assunto. Vamos nos concentrar novamente. Então, gente, eu precisava buscar entendimento em muitos aspectos, porque eu me questionava muito. Isso me deixava ansiosa, isso me deixava muito preocupada. Eu vivia muito do futuro, né? Eu vivia muito de coisas que eu nem sabia se iam acontecer ou não. Então eu vivia de coisas ilusórias, ou seja, passado e futuro. E muito disso me fazia sofrer, porque eu deixava de viver o momento presente. Mas com relação a esse aspecto do momento presente, é um vídeo que eu vou falar aqui, tá, gente? É uma coisa que eu quero entrar mais em detalhes com vocês, que vem de um livro que eu tô lendo, que eu já comentei aqui no canal, que chama-se O Poder do Agora. E aí eu deixo... Eu não sei o nome em inglês, eu não quero pagar esse mico. Então, eu era uma pessoa que sofria muito emocionalmente, tinha assim um desequilíbrio muito grande. Eu não fui a nenhum médico, não procurei por orientação profissional, né, para saber se eu realmente tive uma depressão, mas eu acredito que eu cheguei muito perto disso. Eu vivia deprimida, melhor dizendo. Dependendo do momento, da situação, eu entrava no meu quarto, me trancava e ficava lá, chorando, sofrendo, me vitimizando. Às vezes tinha motivo para isso acontecer? Sim, tinha motivo. Mas isso não é culpa de ninguém. Isso era responsabilidade minha, era coisa que eu própria buscava. A gente tem que reconhecer isso, gente. Nós não podemos culpar os outros pelo que nós estamos sentindo. E eu tô falando isso aqui com cuidado, certo? Porque o que eu tô querendo, assim, dizer abertamente é sobre o que nós somos capazes de construir, o que nós somos capazes de criar na nossa mente, nas nossas ações. Nosso corpo, ele responde ao que a gente cultiva dentro da gente. Então, eu já passei por um processo de ter que enfrentar um câncer de tireoide. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso. Mas eu tenho certeza absoluta que isso foi resposta do que eu vinha vivendo já há algum tempo. Do que eu vinha cultivando dentro de mim. Negativamente. Sim, não podemos focar no que não depende da gente. Coisas irão acontecer e a escolha é sua de se desestruturar ou não. Então nós podemos sim pegar o lado positivo das coisas, olhar para esse lado positivo. Mas eu também vou entrar mais em detalhes sobre isso. O que eu quero mesmo focar, para a gente não sair mesmo desse foco do tema de hoje, que é mudança, é que para muitas coisas que hoje que eu ainda venho desenvolvendo, já de uma forma muito melhor, eu precisei
querer mudar, eu precisei querer transformar. Por conta dessas minhas dúvidas sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu propósito, eu decidi estudar para concurso uma época. Essa foi a primeira vez que eu decidi me desafiar de verdade na minha vida. Então, eu lembro que no início foi muito complicado, porque eu tava ali me vendo numa situação onde era como se eu não tivesse. Era como se eu não fosse desse planeta. Eu tava me sentindo alienígena. Eu digo, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Eu nunca vou aprender isso aqui, sabe? E na minha cabeça era algo muito difícil. Então eu me desafiei a fazer algo muito difícil. E eu ainda era uma pessoa muito insegura, muito cheia de crenças negativas, sabe? Eu acreditava muito na parte negativa das coisas. Então ficava muito mais difícil esse caminho. Mas meu namorado, né, ele foi uma das pessoas que me incentivou. Ele disse, olha, no início é assim, acredite em mim, continue, seja firme, sente, dedique esse tempo para estudar, porque você é capaz sim, você vai aprender, enfim. Ele me deu força nesse momento que eu me vi assim perdida, que eu não sabia o que dizer sobre aquilo, de tantas dúvidas que eu tinha. E aí persisti, continuei. Foi nesse persistir que eu comecei a acreditar mais em mim. Foi quando eu realmente me dei conta de que eu sou capaz de aprender qualquer coisa na minha vida, sabe? Então, acho que dessa fase aí pra frente, porque assim, hoje eu não tô mais estudando para concurso, né? Foi uma decisão que eu tomei, mas eu estudei, acho que uns 2 anos para concurso, para você ver como Deus ele aponta os caminhos, né? E eu fui, eu acreditei de uma certa forma, eu acreditei naquilo. Inicialmente me senti com muito medo de estar vivenciando isso tudo, mas Shelly, o que foi que despertou você? O que foi que despertou você para mudança? Foi, na verdade, eu já estava saturada de, de me ver numa situação de sofrimento. Foi assim, eu não aguentava mais, certo? Não aguentava mais. Afetava até minha TPM. Hoje eu não sei nem se. Eu acho que eu nem tenho TPM. Porque até isso eu consigo controlar hoje. Então é uma coisa assim muito. É surreal. Quando você realmente vai se permitindo fazer as coisas com um pouco mais de paciência, né? E quando você tem essa coisa de você pensar assim, nossa, se eu continuar desse jeito, é daí pra pior. E eu não quero isso pra mim. Então eu tive vários momentos em que eu parei para refletir dessa forma, de pensar assim, meu Deus, eu não aguento mais, sabe? Eu não aguento mais. Eu tô cansada de ser a coitadinha, né? Porque eu não sou a coitadinha. A gente tem o costume de se colocar como vítima o tempo todo quando a gente tá nesse clima, nessa energia. E sempre tinha alguém para culpar. Eu sempre tinha situações para apontar como se eu não tivesse culpa de nada. Como se eu tivesse realmente, como se eu fosse a vítima, a sofredora. E a maior responsável por aquele sofrimento era eu. A responsabilidade era inteiramente minha, sempre foi e sempre vai ser. Isso a gente precisa estar atento. Mas você quer ver uma coisa que eu tirei, inclusive de um mentor que eu considero também como um pai para mim, porque me ajudou muito. Se não fosse essa minha vontade de mudar, talvez ele não tivesse aparecido para mim. O nome dele é Wendel Carvalho, ele é um treinador comportamental e assim, sou eternamente grata a ele.
Eu ainda estou num processo através do ensinamento dele, então eu preciso ainda atingir alguns objetivos com as estratégias dele. E uma das coisas que eu aprendi trazendo assim um esclarecimento com relação a essas coisas que eu falei é que a confusão precede grandes transformações. Então, assim, gente, quando tiver muito confuso, muito complicado, quando tiver muito, muito difícil, não desista. Porque é nessa hora, aí é que é o teste, sabe? É nessa hora é que você vai descobrir a sua força, sabe? E depois que a tempestade passa, você olha para trás e você se torna ainda mais grato, mesmo passando por situações difíceis. Ou você, por mais que você inicialmente não acredite em alguma coisa, depois que a tempestade passa, você passa a acreditar. Não desista. E só o fato de você não desistir já significa que você acredita em si mesmo. Então, eu acho que isso responde, assim, a pergunta: o que foi que fez você despertar? Eu acho que foi toda essa confusão, que foi todo esse processo turbulento, complicado, emocionalmente falando, situações assim do cotidiano com a minha família, situações internas que eu precisava colocar para fora e desenvolver, situações relacionadas aos meus hábitos, que eu tive que mudar muita coisa para estar me sentindo bem, para estar com saúde. Então, é tanta coisa envolvida, mas quando você sente que tá confuso, eu acho que foi isso que me despertou. Porque eu disse assim, eu disse assim, é como se eu quisesse dizer assim pra mim, basta, sabe? Eu lembro quando eu tava estudando pra concurso, eu ainda tava dando aulas de dança, que eu dei aula por muitos anos de dança do ventre, mas e trabalhava numa academia também, uma mesma academia durante muitos anos, e eu precisava mudar, eu precisava fazer algo diferente para que a minha vida tivesse um rumo diferente. Porque eu sabia que enquanto eu estivesse naquela situação, com a cabeça que eu tava, do jeito que eu tava, eu ia passar mais 10, 20, 30 anos daquele jeito e eu ia me arrepender profundamente de não ter feito nada, de não ter tomado uma decisão, uma atitude para mudar. Então eu acho que parte disso, gente, a mudança da gente, sabe? Eu tive que transformar para que eu pudesse estar muito mais fortalecida hoje no meio da dança, inclusive. Então, assim, foi um processo que foi mudando a minha forma de pensar, foi mudando, foi esclarecendo mais o que eu queria para mim, o que eu realmente precisava e o que realmente somava no sentido de um propósito, de uma certeza, não é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Então, a gente às vezes precisa fazer coisas que não fazem parte da nossa própria essência mesmo, para poder aprender e experienciar, poder realmente ter a certeza do que a gente faz hoje, do que a gente quer a cada dia. E é isso. Você tá vendo? E olha que eu não contei detalhes, né? Eu passei aí durante esse processo uma fase de enfrentar um câncer de tireoide, de ter que acompanhar também a minha mama, que apareceram nódulos, graças a Deus benignos, mas veio a pandemia logo depois que eu tive o câncer e passei ali pelo processo de recuperação, enfim. Tanta coisa aconteceu quando eu disse para mim mesma, não, eu vou mudar, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso continuar do jeito que eu tô. E olha que 2020 foi, acho que um dos anos mais difíceis da minha vida. Não foi nem 2019, que foi quando eu descobri o câncer. Mas eu, assim, do início de 2020 até 2021, foi assim, foi um renascimento para mim,
sabe? Eu me sinto renascida das cinzas, dos meus próprios escombros. É como se fosse isso, mas muito, muito, muito rico e fortalecedor. Sou eternamente grata por tudo que venho aprendendo, por tudo que Deus vem me permitindo, né, entender. Ele tá me ajudando a abrir esses caminhos que eu tanto tive dificuldade de enxergar. Então se permita mudar, sabe? Se fortaleça a cada dia, busque bons pensamentos, busque controlar esses seus pensamentos. Tudo isso conta, tudo isso vale para o seu crescimento. Nada vai acontecer de diferente se você esperar do outro, se você ficar criando expectativas na sua vida. Deixa que a vida te surpreenda, mas faça a sua parte. Faça alguma coisa para transformar, para mudar. Com certeza, você não só vai estar mudando a si mesmo, que é também uma das coisas que realmente eu percebi. Você não muda só a si mesmo, você muda tudo à sua volta. Tudo passa a ser melhor, tudo passa a ser diferente. E eu não estou dizendo que hoje não acontecem coisas muito difíceis na minha vida. Acontecem sim, e sempre vão acontecer coisas difíceis em nossas vidas para que a gente possa aprender e buscar solucionar, buscar melhorar. Então é a forma como que a gente lida com essas situações. É pensar o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer, melhor dizendo, para me sentir melhor. Se você realmente buscar se atentar, você vai ficar cada vez mais consciente das coisas que estão acontecendo à sua volta, consciente de si mesmo. Vai parar para ouvir mais as pessoas, vai parar para dar atenção ao que está acontecendo no momento presente. Isso é tão legal, gente, é tão... Eu não sei nem se eu estou explicando da melhor forma para vocês, mas quando eu penso que eu tenho que sentar aqui para falar, para me expressar, eu penso no melhor que eu tenho dentro de mim. Estou aqui abrindo meu coração e jogando a minha verdade, o que eu acredito, para que eu possa ajudar você de alguma forma. Um beijo, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, escutando a minha mensagem. Vamos ver se eu tô melhorando aqui no YouTube. Dá o like se você gostou, o dislike se você não gostou. Compartilhe com seus amigos, se inscreve aqui no canal, você vai estar me ajudando muito, muito, muito. Acompanhe os próximos vídeos, você só fortalece a caminhada. Um beijo, fiquem com Deus!